sou a Adriana Alcântara, sou psicóloga, psicopedagoga e especializando em neuropsicologia. E hoje, pelo título do vídeo, você já deve ter percebido que a gente vai falar sobre relacionamento afetivo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a dependência emocional pode acontecer entre familiares, nas amizades, mas o foco hoje são os relacionamentos afetivos. Como é que o indivíduo dependente emocionalmente se comporta nos relacionamentos? Mas, antes de entrar nesse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. Você aí do outro lado, você já pensou quando é que você vai encontrar sua alma gêmea? Se você já encontrou, se você tá aí no Tinder, passando por um lado, passando por outro, até dar match, e aí ver se no encontro fica bacana, se rola, se não rola. Você já pensou que essa alma gêmea tá do outro lado do mundo? Ou pode ser o seu vizinho? E aí, como é que tá o seu coração? Pois é, né? A gente sabe que é muito comum, é muito natural e normal você se relacionar com outra pessoa, se sentir atraído, ter o desejo de ter um relacionamento, ter o ideal de um casamento, ou até mesmo só querer ficar com a pessoa, né? Mas quando a questão é dependência emocional, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Geralmente as pessoas que têm uma dependência emocional, elas têm um grande sofrimento emocional na sua forma de se vincular ao outro. Então, você sabe o que é dependência emocional? Pensa um pouquinho. Em breve eu falo as características, mas antes vamos aos conceitos. Na verdade, ao conceito. A dependência emocional é a necessidade que o indivíduo tem de depender da outra pessoa para ser feliz e para tomar as suas próprias decisões. Você é assim ou você já se relacionou com alguém assim? Você tem aquela sensação de que só vai ser feliz se você tiver um relacionamento? Ou se você conhecer sua alma gêmea? Pois é. Vamos lá para as características então. Geralmente, quem tem dependência emocional tem muita dificuldade de ter a sua própria autonomia. Por exemplo, esse indivíduo pode ter muita dificuldade para resolver as suas próprias coisas sozinho. Por exemplo, coisas burocráticas, administrativas, sozinho. Ele pode se sentir incapaz, inseguro de resolvê-las. Mas se ele tiver com o namorado ou com a namorada por perto, aí ele passa a se sentir mais seguro. Ou seja, sozinho, inseguro e desamparado. Com o parceiro ou a parceira por perto, se sente mais seguro. É como se ele tivesse a sensação de que, estando sozinho, ele fosse incapaz de resolver as suas próprias coisas. E antes que eu me esqueça, deixa eu falar uma coisa para vocês. A dependência emocional atinge tanto homens quanto mulheres, mas é comum afetar mais as mulheres. Uma segunda característica seria o medo de ser abandonado ou o medo de se sentir abandonado. Por exemplo, quando o parceiro vira para a pessoa que tem dependência emocional e fala assim: hoje eu vou sair com os meus amigos, eu vou tomar um chopp. Quem tem a dependência emocional pode interpretar isso como um abandono, como quem diz assim: nossa, ele vai sair com os amigos e eu vou ficar aqui sozinha sem ter o que fazer. A minha vida só tem sentido se ele estiver perto de mim. E aí muitas vezes essa pessoa pode questionar o seguinte: se ele terminar comigo, é como se a minha vida tivesse acabado. A terceira característica é a dificuldade de discordar do parceiro com medo de ser reprovado. Tem um filme chamado O Príncipe em Nova York, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma cena que me lembra muito essa característica, claro, de forma bem simplista. Quando o príncipe está procurando uma namorada, e aí ele chega para as meninas e começa a perguntar de que elas gostam. E aí elas respondem assim: do que você gostar. No relacionamento com uma pessoa dependente emocionalmente, pode acontecer mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, o namorado pode chegar para a namorada e falar assim: hoje vamos assistir um filme de terror? A namorada morre de medo de filme de terror.
Mas para não discordar para não discordar do parceiro e temer que ele a reprove ou a critique, a julgue, ela concorda. Uma outra característica, a quarta característica, é se colocar no lugar submisso. Ser submisso, priorizando o que o outro quer e deixando de lado as próprias vontades. Por exemplo, a pessoa precisa estudar, ela quer estudar, ela tem uma prova mega importante no dia seguinte, mas aí o parceiro chama para sair. Ao invés de ela dizer não para o parceiro, porque isso é muito difícil, ela coloca o parceiro em primeiro lugar e as suas necessidades vão por água abaixo, ou seja, ficam como pano de fundo. A quinta característica é ser possessivo e ciumento com o parceiro, querendo atenção constante e em excesso para si. Por exemplo, se o parceiro precisa ficar no trabalho até mais tarde ou se precisa viajar a trabalho, quem é dependente emocionalmente pode interpretar isso como se fosse uma ameaça, porque não está fazendo parte da rotina, foi um evento específico. Ou, por exemplo, se o parceiro começa a sair mais tarde do trabalho, construindo essa rotina no relacionamento, porque, enfim, o expediente dele aumentou e tudo mais, a pessoa pode interpretar como se isso fosse uma ameaça. E aí começar a se sentir inseguro e tentar controlar o parceiro, mandando mensagens, ligando, querendo saber onde é que o parceiro tá. E quem tá lá do outro lado, o parceiro, pode começar a se sentir extremamente sufocado. Outra característica é o sentimento de ansiedade. Pessoas que são dependentes emocionalmente tendem a se sentir mais ansiosas quando o parceiro não está por perto, que é como se elas se sentissem desamparadas. Como se fosse assim: o parceiro está fazendo uma outra atividade e eu não estou por perto. Eu não estou junto. Então começa a se sentir ansioso, querendo ali que o parceiro esteja por perto. Quando é que ele vai estar por perto? E também, mesmo em alguns casos, mesmo o parceiro estando junto, essa ansiedade continua aparecendo, porque muitas vezes o indivíduo dependente emocional, ele cria uma fantasia, ele cria uma ideia de que um dia o relacionamento pode terminar. E aí como é que vai ficar a vida dele? Ou seja, você começa a perceber por essas características que eu falei, o quanto esse sujeito vai se colocando como dependente do outro. Se o outro faltar, é como se ele faltasse a si mesmo. Consegue compreender? Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a teoria do apego. Eu, particularmente, enquanto profissional, gosto muito dessa teoria. Ela é do psiquiatra e psicanalista John Bowlby. E o que é o apego? Você sabe o que é? É uma forma de se vincular ao outro. E aí encontrar nesse outro um senso de proteção e de cuidado. Então, por exemplo, a criancinha, quando ela é bem pequenininha, ela encontra esse senso de proteção e de cuidado nos seus responsáveis, tá? Em quem exerce essa função de cuidador. E aí, quando ela fica com medo do bicho-papão, por exemplo, ela pode correr para o braço desse cuidador, seja a mãe, seja um pai, uma tia. O importante aqui, gente, é enfatizar que é quem exerce essa função, tá? Então, ela pode correr para os braços dessa pessoa e aí se sentir ali amparada, cuidada. A questão é que a forma como você constrói os seus vínculos na infância podem refletir na forma em que você vai se vincular ao seu parceiro ou à sua parceira. Eu vou trazer aqui um exemplo bem breve para tentar elucidar para você essa teoria. Imagina o seguinte, a Aninha é uma menina que foi muito mimada na sua infância, tá? Ela tinha pais super protetores e que o tempo todo estavam dando uma atenção constante para ela. O tempo todo eles estavam ali junto dela. Se a Aninha caísse de bicicleta e ralasse o joelho, logo os pais já vinham com curativo. Os pais ficavam o tempo todo perto dela. Eles dificilmente tinham uma atividade em que eles pudessem deixar a Aninha no lugar e aí curtir essa atividade. Ou seja, a Aninha acabou se acostumando ali com uma atenção constante
em qualquer momento que ela demandasse um cuidado, ela seria atendida. E aí, com o seu namorado, ela começa a se sentir muito incomodada, muito insegura, porque ela percebe que o seu namorado tem outras atividades, tem outros objetivos, tem outras prioridades para além do relacionamento. Então, toda vez que o namorado dela, por exemplo, está no futebol, está tomando chopp com os amigos, ela começa a se incomodar, ela começa a se sentir desamparada, abandonada, e aí começa a ter um comportamento mais ciumento, mais possessivo, querendo que o namorado esteja com ela o tempo todo. E aí, trazendo à tona as características da dependência emocional. Ficou um pouco mais claro para você com esse exemplo? Eu espero que sim. Gente, pessoas que são dependentes emocionalmente geralmente têm uma baixíssima autoestima, dificuldade para poder confiar em si mesmo. Então é muito importante procurar uma psicoterapia. A psicoterapia vai auxiliar esse indivíduo no trabalho do seu sofrimento emocional e mental. Vai ser um momento em que o indivíduo vai poder falar sobre as suas questões e aí ressignificar as suas próprias dores, ou seja, mudar a forma de lidar com o outro e de lidar com o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.